Imagine uma embarcação naufragada, perdida por 2000 anos, carregando um segredo que desafia tudo o que sabemos sobre a antiguidade. Este não é um conto de ficção, mas uma história real que começa no Mar Egeu, onde mergulhadores, em 1901, descobriram o que parecia ser apenas pedaços corroídos de bronze. Mal sabiam eles que tinham em mãos um artefato tão avançado que parecia deslocado no tempo. O objeto, conhecido hoje como mecanismo de Anticythera, intriga cientistas, historiadores e engenheiros até os dias atuais. Com engrenagens e mecanismos intricados, ele mais se assemelha a uma máquina moderna do que a algo que deveria existir na Grécia Antiga. Mas como um dispositivo tão complexo poderia ser fabricado cerca de 100 a.C.? O que sabemos, ou pensamos saber, sobre o passado está gravado em pedra. Mas esse algo como o mecanismo de Anticythera sugere que havia conhecimentos muito mais avançados do que imaginamos, o que outras civilizações podem ter criado e que ainda não encontramos. Tudo começou quando pescadores de esponja se depararam com os destroços de um naufrágio perto da ilha de Anticythera. Junto a estátuas de bronze e mármore, apareceu um bloco estranho, coberto de incrustações marinhas. Quem poderia imaginar que dentro daquele fragmento oxidado residia um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo? Décadas se passaram antes que a ciência tivesse ferramentas para explorar o verdadeiro potencial do artefato. Raio-X revelou engrenagens sobrepostas com precisão milimétrica. A cada nova análise, surgiam novas perguntas. Quem construiu isso? E por quê? Pesquisadores perceberam que o mecanismo não era apenas um ornamento. Ele parecia prever movimentos astronômicos, eclipses e até ciclos planetários. Uma máquina calculadora feita séculos antes que algo semelhante fosse concebido na história ocidental. Alguns atribuem sua criação a Hiparco de Niceia, um dos maiores astrônomos gregos. Outros sugerem que poderia ter sido obra de Arquimedes. Mas não há consenso. A habilidade necessária para sua construção implica uma sociedade com conhecimentos de engenharia e astronomia muito além do que acreditamos ser possível naquela época. O mecanismo contém mais de 30 engrenagens, algumas com dentes tão pequenos que exigiriam ferramentas extremamente precisas para sua fabricação. Era capaz de reproduzir o movimento dos corpos celestes com uma precisão impressionante. Apesar de ser único, o mecanismo de Anticythera levanta a possibilidade de que existiram outros como ele. Onde estão essas máquinas? Foram destruídas pelo tempo ou ainda esperam ser descobertas? A embarcação que o transportava era repleta de riquezas. Muitos especulam que ela seguia de Rhodes, um centro de aprendizado na época. Será que o mecanismo fazia parte de uma coleção de instrumentos científicos avançados? Enquanto outros artefatos nos mostram o cotidiano da antiguidade, o mecanismo abre uma janela para a mente humana daquela época, revelando uma ambição de entender e controlar o cosmos. Estudiosos notaram similaridades entre o mecanismo e textos antigos, como o de Cícero, que mencionam dispositivos capazes de prever movimentos celestes. Mas será que essas descrições são de fato deste artefato? Além de ser um enigma arqueológico, o mecanismo de Anticythera influencia até hoje a engenharia e a ciência. Ele nos lembra de que o progresso não é linear e que muito conhecimento pode ter sido perdido com o tempo. O mecanismo é mais do que uma ferramenta. É um símbolo de como a curiosidade e a inovação podem transcender eras. Cada engrenagem conta uma história de engenhosidade e visão. Apesar de mais de um século de pesquisa, não sabemos tudo sobre o mecanismo de Anticythera. Ele é um lembrete de que o passado ainda tem muitos segredos para revelar. Se um dispositivo tão avançado foi encontrado por acaso, o que mais está escondido sob as areias do tempo? O mecanismo de Anticythera não é apenas uma peça de bronze. É um convite para reavaliarmos tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Imagine o que teria acontecido se essa tecnologia não tivesse sido perdida. O que a humanidade poderia ter alcançado séculos antes? E você, o que acha? O mecanismo de Anticythera é um produto isolado da genialidade ou a ponta de um iceberg tecnológico perdido? Ao refletirmos sobre o mecanismo de Anticythera, percebemos que, mais do que responder perguntas,
Ele nos faz questionar o que significa ser humano, criativo e inovador. Se você ficou tão fascinado quanto nós com os mistérios do mecanismo de Anticítera, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o nosso canal a continuar trazendo histórias incríveis para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que adoram curiosidades históricas. Quem sabe você não inspira alguém a se aprofundar nesses mistérios. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos repletos de enigmas, ciência e história. E nos conte nos comentários o que você acha que o mecanismo de Anticítera realmente era. Um computador, um manual do cosmos ou algo ainda mais misterioso? Vamos adorar saber a sua opinião.